Meus queridos, nós vamos começar agora o quarto tema da alimentação da área de saúde desse congresso. O tema de hoje, o título é Princípios Alimentares Adventistas. Nós queremos primeiro deixar nossos agradecimentos à doutora Márcia Martins, que é uma grande amiga, Márcia Cristina Martins, e deu várias contribuições importantes para este tema, para a apresentação desse tema. Também agradecer à doutora Jaqueline Bernardes, que foi nutricionista do Espaço Vida Natural. Quais são os pilares da dieta adventista? A dieta adventista se baseia em 3 pilares. Um é a Bíblia, que é o principal, o espírito de profecia e a ciência. Nós voltamos a falar. A Bíblia é a nossa base. O espírito de profecia clarifica e enriquece alguns dos princípios que a Bíblia apresenta, como se fosse ampliar. A ciência é nosso terceiro respaldo, mas a Bíblia é o principal. Se qualquer coisa que houver de diferenciação, ficamos com a Bíblia. Qualquer tema da ciência que diferencie do espírito de profecia ou da Bíblia, ainda ficamos com a Bíblia e com o espírito de profecia. Esses são nossos pilares. Alguns exemplos, que eu mencionei que são pilares, mas alguns exemplos bíblicos de alimentação que tem a ver com dieta. Primeiro, Gênesis 1, 29, que é a base da alimentação que o Criador indicou para as suas criaturas. O ser humano tinha acabado de ser criado e Deus disse: Adão, você quando tiver fome vai comer isso e isso e isso. Nós vamos ver já o que era. Levíticos 11 e Deuteronômio 14 também mencionam, após a introdução de alimento carne na dieta humana, Deus, no tempo do povo de Israel, deu uma distinção dos alimentos que podiam, das carnes que podiam ser usadas e as que não deveriam ser usadas. Isaías 55, 2 menciona: por que gastar o nosso dinheiro naquilo que não é alimento, naquilo que não é pão e que não satisfaz, alertando a gente para ter sabedoria na escolha alimentar. Êxodo 25, 25 fala também para a gente não se misturar com a alimentação, da onde não menciona bem alimentação, menciona assim: vocês estão indo para uma nova terra, é o 23, 25 e 23, 32 e 33. Estão indo para uma nova terra, vocês vão encontrar costumes tremendamente diferentes dos que eu indico para vocês. Não adotem os costumes deles. Isso para mim fala muito alto. A gente muitas vezes tem choque com o que vai servir, o que a gente encontra nas outras casas, nos outros lares, e a gente não sabe direito que posição tomar. Mas aqui diz: não adote os costumes do mundo, do povo para onde você vai. Eu queria dar um exemplo. Nós temos visto muitas vezes festinhas, casamentos, recepções com alimentação, e o tradicional na festinha, numa recepção, num casamento, no aniversário, é bolinha de queijo, risoles, vocês conhecem, né? E aí vem numa festinha adventista, qual deveria ser o cardápio? Se aquilo que a gente vê lá fora não é o ideal, por ser fritura, por causar danos para a saúde, quando vem para a festinha adventista, como deve ser? Isso aqui devo deixar para a gente pensar. Porque Deus fala que nesses versos, especialmente Êxodo 23, 32 e 33, não adote o costume do mundo, porque se você adotar o que o mundo para onde você vai faz, vai te dar problema.
vocês vão ser prejudicados e altamente prejudicados, né? Qual é a dieta prescrita pelo Criador? Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que deem frutos. Sementes é tudo que, ao plantarmos, daria uma nova planta, um novo ser daquela espécie. Mas é um mundo de opções. As frutas também, a gente conhece, é aquilo que vem de flor, e é um mundo de opções. Quando a gente pensa nas duas indicações, são dois grupos de indicações, mas não são limitadas. São altamente variados. E Deus disse que isso seria o combustível ideal para o ser que ele acabava de criar. Princípios alimentares adventistas, vimos da Bíblia, são 3 pilares: Bíblia, Espírito, Profecia e Ciência, né? Agora vamos ver o que o Espírito de Profecia fala. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designara que a raça comesse. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim era o alimento que as necessidades do homem requeriam. Nós vimos lá frutos e sementes. Nenhum outro tipo de alimento foi indicado ali. E aqui está realçando que morte de animais não deveria entrar naquela situação, né? O outro princípio alimentar que o Espírito de Profecia fala para nós: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Esse é um princípio bem claro. Você pega os 4, cereais, frutas, nozes e verduras, e você tem o que você precisa de acordo com o Criador. Eu vou entrar num parênteses aqui. O Criador deu essa orientação, esse tipo de dieta, e também deu um outro complemento para que o grande quebra-cabeça do estilo de vida do filho dele fosse completado. Essa outra parte indica morar num lugar onde você possa plantar, um lugar do campo, onde você respira ar puro, toma água fresca, dorme cedo, não fica no meio da poluição e barulho. Então, comer cereais, frutas, nozes e verduras ao morarmos num sítio, num lugar onde você planta e colhe, é uma coisa. Comer cereais, frutas, nozes e verduras morando num apartamento no meio de uma grande cidade pode ser algo bem diferente. Por quê? Eu não sei de onde veio, eu não sei se aquele alimento foi produzido num lugar onde a vitamina B12 é garantida. A vitamina B12 tem sido um problema sério para os vegetarianos que não se alertam a tempo e não cuidam disso. Vitamina B12 é produzida por bactérias que vivem naturalmente num ambiente simples, num ambiente de sítio, água de poço, riacho, plantas ali da natureza. O ambiente de cultivo em grande escala, onde vai muito agrotóxico, onde as coisas não são naturais, onde a água nem sempre é uma água boa, o solo já está super cansado, precisa de adição. Ali, às vezes, bactérias que produzem B12 não estão presentes. Então, não é garantido que você comer cereais, frutas, nozes e verduras morando numa grande cidade vai ganhar B12. Então, a gente indica que haja um complemento, um suplemento de B12 para pessoas que não moram no lugar que cultivam e plantam as suas próprias verduras. Não precisa introduzir outras coisas, a B12.
minha indicação agora é que a B12 seja cuidada. Se a gente não tiver muita certeza, faça-se então um exame de sangue de B12 e se não tiver perigo, pode continuar daquele jeito. Mas, em geral, há necessidade de um suplemento quando você não mora no seu próprio lugar de plantio. Um outro princípio alimentar indicado pelo espírito de profecia. Há uma obra que nos compete fazer, obra inflexível e de zelo. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com as leis da vida e da saúde. Isso quer dizer, analisa seu estilo de vida, é um princípio de saúde, tá? Analisa seu estilo de vida, vê se ele bate com o que Deus tem indicado. E se não bater, quem tem que mudar é você, não Deus, né? Todos nós concordamos disso. Então, você ponha o seu estilo de vida em harmonia com aquilo que Deus indicou. Dessa forma, podemos garantir as melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o mal e o bom. Isso aqui, para mim, é muito importante. Clareza mental é o alvo. Eu quero ser salva. Você quer ser salvo. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Eu vou ser confundida pelas insinuações e ensino do mal se eu não tiver clareza mental. E Deus diz aqui, se eu harmonizar meus hábitos com o que ele ensina, a clareza mental é um resultado. E eu dependo muito disso, você também. Outro princípio, Deus está levando o seu povo de volta ao regime originalmente dado ao homem. Isso aqui é sério, isso aqui é importante. Deus está paulatinamente nos encaminhando para o regime original. Frutas, sementes, natureza, né? Criado, plantio lá. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. Voltar ao regime original pressupõe usar os alimentos que ele deu. Então, você não deveria introduzir outras coisas a não ser aquilo que ele deu. Chegar lá não quer necessariamente dizer que a gente vai começar a fazer de um dia para o outro. Ele está nos conduzindo para esse alvo. Então, ele proveu principalmente frutas, cereais e nozes, mas várias raízes também poderão ser usadas. Há uma tendência de alguns a pensar que nada que cresça embaixo da terra deve ser usado, porque a gente está voltando à alimentação original. Mas aqui está claramente mencionado pelo Espírito de Profecia que várias raízes também podem ser usadas. Ela usava raízes. Ela fala de nabo de batatas com frequência. O Espírito de Profecia também fala um outro princípio, como pegar exemplo de pessoas que nos motivam, que nos instruem na prática de saúde. E ela menciona nenhum outro exemplo ilustra de maneira mais completa a verdadeira temperança e as bênçãos que se lhe seguem, do que a história do profeta Daniel e seus companheiros. Poderíamos meditar mais tempo e mais vezes na determinação do Daniel. Sabem o que fez o Daniel ficar firme nos princípios chegando na corte? Ele tinha convicção de que Deus sabe melhor do que qualquer rei de qualquer mundo, de qualquer nação, né? Segunda, ele tinha sido muito bem ensinado e praticava em casa. Terceiro, ele tinha escolhido no seu coração, determinado no coração. A Bíblia fala, e assentou Daniel em seu coração não se contaminar. Quando a gente decide profundamente no nosso coração que aquela verdade a gente vai seguir, nenhum inimigo consegue tirar. E eu oro para que a gente chegue nesse ponto. Nada nos abale, nos desvie dos princípios que Deus indicou para a gente seguir.
Daniel é um grande exemplo disso. Um alerta atual também do espírito de profecia, e é um perigo que a gente vê com frequência, inclusive na vida particular de cada um de nós. O perigo para nós não está na carência, mas na abundância. Somos constantemente tentados ao excesso. Você já foi num almoço comunitário? Onde cada um traz o seu prato favorito e a gente vê aquelas maravilhas e a gente começa a pôr um pouco do outro, de repente o prato está desse tamanho. Excesso. Às vezes demora 3 dias para o corpo se resgatar do excesso de uma refeição. Então esse é um perigo que existe. E quando você gosta, vai lá festejar e pega uma pizza e come 4, 5, 6 pedaços. Excesso, né? O que nós precisamos da recomendação? Temperança no uso das bênçãos, das coisas que Deus indica. Temperança, mesmo as coisas que Deus indica, temperança. E abstinência das prejudiciais ou degradantes. Por exemplo, algum de vocês tem um pouco de dificuldade de dormir quando o lanche ou o jantar é mais abundante, mais pesado? Eu tenho sérias dificuldades. Pode até ser alimento leve, mas se eu comer a mais, eu tenho dificuldade de dormir. Quando o alimento é pesado, então, um alimento proteico, aí piora bem. Mas se eu quiser dormir bem, coma o saudável em quantidade moderada. Esse é um exemplo de o que a gente deve fazer para ter temperança no uso das coisas abençoadas por Deus. Agora, aquelas que não são abençoadas, que ele fala que são prejudiciais, essas nem se cogita, né? Um outro princípio alimentar e de saúde em geral, hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Se você quiser longevidade, força física, bem-estar, obedeça às leis que Deus deixou bem claramente escritas. Nós temos várias fontes, o Conselho sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar e outras fontes, outros grandes livros que são orientadores para nós. Olha, um outro aspecto muito importante é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu não sou de mim mesmo, eu não sou dona de mim, e o Espírito Santo precisa e quer morar em mim, esse corpo deve ser bem cuidado. Eu não posso pôr qualquer coisa nele. Se eu puser qualquer coisa, eu vou estar transmitindo ao Espírito Santo que eu não quero que ele more em mim. Porque eu vou sujar o corpo, ele não habita onde existe sujeira, né? Vou sujar, vou estragar o corpo. Eu estou transmitindo ao Espírito Santo, não preciso da tua presença na minha vida. O Criador nos ordena que a estrutura humana, que estudemos a estrutura humana para lhe compreender as necessidades e fazermos nossa parte no preservá-la de dano e contaminação. Queridos, há vários trechos do Espírito de Profecia onde ela indica que nós devemos estudar fisiologia. Quem assistiu a aula número 1 de hoje de manhã, e se não assistiu, você tem acesso ainda a ela, você vai ver vários pequenos momentos onde a gente mostrou a fisiologia humana, como ela é linda, como ela é complexa, como ela é ligada, interligada. Se você estragar um dos pontos, desconsiderar um dos pontos, você desencadeia o processo de estrago. Por exemplo, a primeira etapa da digestão acontece na boca. Se eu pular essa etapa, mastigando pouco,
engolindo pedaços, usando água para amolecer, ou qualquer líquido para amolecer o que está sendo mastigado, eu pulo a etapa da saliva. E a etapa da saliva digere o alimento, preparando ele para as próximas etapas, que são a digestão mais específica, mais fina, e a absorção. Pulando a primeira etapa, eu estrago o restante. Se eu souber bem de fisiologia, eu vou evitar pular a primeira etapa, vou evitar pular a segunda, e o resto vai acontecer muito bem. Então, estudar a fisiologia é muito importante. A gente sugere até que pais e mães ensinem fisiologia para os pequenos, porque os pequeninos vão entender por que está sendo indicado tal coisa, tal prática na alimentação. Os adventistas do sétimo dia, agora vamos entrar na área de ciência, tá? Tem sido alvo de pesquisa. Começou há muito tempo atrás, o início disso tudo foi assim. Um médico, um pesquisador, um cientista descobriu que havia grande relação entre fumo e câncer. Não necessariamente de pulmão, câncer em geral. Isso foi lá em 1950, 52, por aí. E ele apresentou esse achado dele, essa descoberta, num grande congresso, e ele perguntou lá, vocês conhecem algum grupo que, como grupo, não fume? Para que a gente faça uma pesquisa com esse grupo comparado com o grupo tradicional que fuma. Alguém apresentou o grupo adventista, que, como regra, nós não fumamos. E eles foram fazer a pesquisa nesse grupo, que, por bênção, lá na Califórnia é um grupo muito grande. Mas eles tinham pressa. Então, eles começaram a fazer a pesquisa com atestados de morte, atestados de óbito, né? E eles foram vendo os porquês, a idade, qual era a frequência de morte por câncer, por cardiovascular, etc. E em que idade a pessoa morria. E eles viram que os adventistas tinham enormes vantagens, já só nesse achado, atestado de óbito. E aí, eles começaram a partir para outros estudos, e hoje nós estamos já no segundo ou terceiro estudo dos adventistas. Cada estudo desse leva 12, 15, até mais anos. Os adventistas envolvidos voluntariamente são pesquisados em detalhes. E tem se descoberto muita coisa a favor do estilo de vida adventista, que não é adventista só, é bíblico. Qualquer igreja, qualquer grupo, qualquer pessoa pode segui-lo com as mesmas vantagens. Olha, existem mais de 460 artigos científicos publicados em grandes revistas de nome. E isso na Dinamarca, na Holanda, na Noruega, no Japão, Austrália, Brasil, Argentina e assim vai, tá? Aqui uma foto de alguns dos grandes jornais, revistas, né, de saúde. Esse é um livro que fala sobre os resultados da pesquisa. Esse é o Dr. Fraser, que é o cabeça das pesquisas entre os adventistas. Ele é professor de Loma Linda, um grande cristão adventista. E ele pôs aqui no seu livro a dieta, a expectativa de vida e as doenças crônicas. Esse livro eu recomendo que a gente leia, porque ele tem um apanhado bom dos resultados dessas pesquisas e faz uma conexão com a vida, né? Com o dia a dia da gente. Um outro grande artigo foi publicado pela National Geographic. Muito bem feito esse artigo, e os adventistas são um dos 3 grupos pesquisados e mencionados. A diferença é que ele estava estudando longevidade, e o grupo de Okinawa vivia numa ilha com um pouco de dificuldade de ser afetado pelos costumes do continente, uma ilha meio isolada. O outro grupo era dos sardenhos, que viviam também isolado pelas montanhas da Europa,
Mas os adventistas que tinham resultados parecidos, semelhantes, benéficos, igual aos outros, viviam no mesmo dia a dia na Califórnia. Só que eles têm alguns diferenciais. Nós vamos tentar chegar lá nos diferenciais adventistas, tá? Então, a mídia brasileira também teve uma ênfase grande na realidade adventista de saúde, apresentando Loma Linda. Quais são os princípios fundamentais de saúde que os adventistas preconizam? Primeiro, nós somos mordomos, não somos donos do nosso corpo. Eu nunca tenho direito de dizer, esse é meu corpo, eu faço o que eu quero. O corpo é de Deus e você deveria fazer o que ele indica, não por ser única razão agradá-lo. É porque ele pediu para o teu benefício, ele conhece tudo, ele sabe que algumas práticas vão estragar o corpo. Então, ele já deixou alerta. Lembrando que nós somos mordomos, a gente deve isso ao dono. Segundo, o corpo é o templo do Espírito Santo, eu já falei sobre isso, um templo sujo, né? Nós expulsamos, dizemos ao Espírito Santo que nós não o queremos. Ter saúde é necessário para quê? Olha a coisa um princípio bem básico da vida adventista. Ter saúde é necessário para que possamos servir melhor a Deus e a comunidade, ao próximo. Se eu estiver com dor de cabeça, com angústia, com uma digestão, com alguma coisa interna, é até difícil entender Deus. E é difícil querer servi-lo. Eu estou com mal-estar. Servir a comunidade, nem pensar, porque eu estou mal. Então, se eu tiver saúde, se eu gozar da bênção da saúde, eu posso ajudar com mais liberdade, com mais amplidão, com mais garra e servir a Deus de coração. Queria mencionar um pouco sobre a saúde circulatória, que também é um ponto explicado no espírito de profecia. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue. Quando providos dos devidos elementos de alimentação e purificado e revitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Ela fala em seguida, seja o que for que prejudique a circulação, força o sangue a voltar aos órgãos vitais, congestionando-os. Aqui eu vou parar um pouquinho para analisar com vocês. Extremidades são mais expostas ao ar, ao frio. A extremidade que é exposta ao frio se contrai, o frio sempre contrai, e esse sangue que estava aqui é empurrado de volta e vai habitar aqui dentro da parte do tronco que é a mais quentinha. Isso faz com que o sangue aumente em quantidade, o calor lá dentro aumenta e a congestão da circulação aconteça. Fugiu das extremidades. Quais são as extremidades? Pé, mão. Querido, nós nunca deveríamos deixar o pé com menos camadas do que o resto do corpo. Isso é Ellen White que menciona. O pé devia ter tantas camadas quanto o restante do corpo. Do contrário, o sangue vai fugir para aqui dentro e vai alterar, vai congestionar a saúde da gente, né? Dor de cabeça, tosse, palpitação, indigestão, humor variado, e isso são as consequências. Então, sandalinha, sapatinho, perigoso, especialmente no frio, né? Devíamos agasalhar bem os pés. Esse aqui eu gostaria da gente realçar. Como é que o alimento entra no seu organismo para fazer parte de você? E eu só sobrevivo se o alimento fizer parte de mim. Os nutrientes todos, né? Então, a sequência é assim. O alimento é mastigado, deve ser bem mastigado, bem salivado, bem digerido,
e ele vai acabar entrando no sangue. O sangue circula e leva o que ele recebeu, tanto ar quanto nutrientes, para todas as células do corpo. Células juntas compõem os órgãos do corpo. E os órgãos em conjunto compõem o corpo em geral e determinam a sua saúde. Se o alimento for bom, o sangue vai ter boa nutrição. As células vão receber bom alimento. Os órgãos vão estar num bom estado e a saúde vai ser ótima. Pelo contrário, se eu escolher alimentos fracos, refinados, desnutridos, alimentos que não condizem com a necessidade nutritiva do corpo, então meu alimento vai ser pobre, o sangue vai ser pobre, as células vão ser pobres, os órgãos vão ser pobres e a saúde vai ser péssima. Isso aí é coisa lógica, dá para a gente entender. Então, o que eu tenho que fazer? Cuidar na escolha alimentar e cuidar na escolha alimentar e na maneira como eu como aquilo. Se eu escolher bom alimento, mas prepará-lo de maneira errada ou prejudicial, por exemplo, uma batata é um alimento bom, mas se eu fritá-la, fica mais difícil. Se eu cozinhá-la, melhor. Se eu fizer purê, melhor, tá? O estilo de vida adventista tem algumas práticas distintivas. Por exemplo, isso é típico dos adventistas, mas pode ser praticado por qualquer grupo, qualquer pessoa que aceitar como orientação divina. Eles reservam o 7º dia para descanso e adoração. Gastam esse dia na presença de Deus, entre irmãos de fé e família. Queridos, essa é a indicação bíblica de como passar o sábado. Nós podemos escolher outras coisas, podemos escolher dormir, podemos escolher assistir qualquer outra coisa, conversar com outros tipos de assunto, mas a indicação bíblica é descansar e adorar perante o Criador, entre irmãos e família. Eles enfatizam o uso sábio de exercícios, ar fresco, água pura e luz solar. Todo adventista já sabe, decora salteado, os 8 remédios, ar puro, luz solar e tal. É a ênfase adventista e ela é recordada com frequência porque a nossa mente tende a esquecer e a não praticar. Mas nós enfatizamos o uso sábio dos exercícios. Se você, por acaso, não está com uma vida de exercício em dia, peça a Deus, porque isso faz a diferença. É tão importante quanto, ou às vezes mais importante, do que comer bem certinho. Exercício é muito necessário. O último, procura manter o foco em Deus, família e comunidade. Não perdem esse foco. Quais são as características da dieta? Consumo generoso de frutas, hortaliças, cereais integrais. Consumo moderado de castanhas e sementes. Não quer dizer que seja errado usar, mas o teor gorduroso de castanhas e sementes pede que a gente seja mais cuidadoso na quantidade, para não usar com muita abundância. Leite derivado de baixo teor gorduroso. E eu queria enfatizar aqui a tendência crescente entre os adventistas e mesmo não adventistas de substituir as opções lácteas por opções vegetarianas. O queijo por tofu, o leite normal por leite de soja ou de castanhas. Até há muitas receitas boas para a gente adotar, onde você com facilidade faz um leite de semente de girassol, de amêndoa, e fica mais barato do que comprar, tá? Ovos também são usados com moderação e alguns já não usam, mas o estilo de vida adventista
abre esse espaço para quem quiser usar ovos, preferindo ovos caipira, não usando em muita quantidade e evitando fritá-los. Consumo restrito de açúcares doces e bebidas doces. Notem aqui que a gente não diz não use açúcar. É uma proibição. Não, use com moderação, evitando vantagem a teu favor. Tudo que a gente evitar dos itens mais problemáticos, vantagem a nosso favor. Gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, ou as gorduras esquentadas. A gordura de uma pizza, a gordura de uma fritura, são gorduras que já viraram saturadas. Fontes de colesterol, consumo bem restrito. E o sal. Um alerta aqui. O sal é algo fisgante. A gente chega a ficar dependente de um sal meio forte. E o sal forte vai sobrecarregar todo o sistema, inclusive os rins. Vai acabar a vida de filtração renal mais cedo. Pode entrar em problemas até de destruição dos glomérulos, tá? Então, a gente deveria reverter. Se você é um adicto do sal, se você é bem ligado a um sal forte, dá para reverter. Eu vou contar uma experiência minha. Fazia pipoca, comprava palmito, azeitona, todas as coisas que parecem saudáveis, mas eu salgava a pipoca e minha mão ia lá por baixo para pegar o salzinho que tinha caído. Meu esposo dizia, cuidado, isso é perigoso. E eu dizia, mas eu tenho pressão normal, eu sou magrinha. Até que um dia minha pressão de 9/6, como ela foi para 10, 11/7. Médicos diziam, normal, pressão normal, excelente, mas eu sentia mal. Para mim, a pressão estava aumentando. Aí tive que resgatar meu hábito, diminuir o sal do preparo de alimento. Pipoca é bem pouquinho sal. E a gente dessalga a azeitona. Compra azeitona, troca água 2, 3 vezes, aí que a gente vai comer, tá? Abstinência de bebidas alcoólicas, bebidas estimulantes, tabaco, drogas ilícitas e carnes em geral. Aqui nós entramos no último ponto. Os prévios ninguém questiona, mas o último ponto vai haver um pouco de polêmica. A Igreja Adventista não proíbe o uso de carnes. Ela desestimula. É diferente. Ela diz, se você substituir vantagem, se você comer menos cada vez, indo com outras opções, melhor para você. E ela também menciona que isso é uma posição oficial que a divisão apresentou para pastores outro dia. Quando em reuniões da igreja não se introduz carnes. Foi um almoço comunitário da igreja, um acampamento da igreja, um congresso da igreja, sem alimento carne. Mas e se eu como em casa? Em casa tudo bem, você tem as escolhas. Mas quando a gente apresenta em um lugar oficial, a gente está assinando embaixo que a igreja indica aquilo. E a igreja é bem clara na posição oficial. Em lugares, em público, conjunto, reuniões da igreja, não se apresentar carne, tá? Será que o adventista tem saúde por opção ou é sorte? Deus quis abençoar esse grupo. Olha, a importante pergunta é, como os adventistas obtêm esses benefícios de saúde? Quais são as características da dieta indicada pela Igreja Adventista? Quais são as características? Ela é rica em antioxidantes. A oxidação é causada por radicais livres. Um pouquinho de radical livre nos ajuda o corpo a ficar esperto, fazer algumas coisas de correção. Mas quando a gente produz muito radical livre, as funções fisiológicas são afetadas. Então, a dieta que tem bastante antioxidante, ela fornece ao corpo resgate quando aconteceu uma poluição, uma ingestão errada,
um alimento estragado, alguma coisa entrou no organismo que não devia ter entrado, o antioxidante estará lá para consertar. Alguns alimentos antioxidantes são os crus, os ácidos orgânicos presentes nos crus, a vitamina C, que você pode tomá-la como suplemento, ou pode usar alimentos crus que já têm bastante vitamina C, em especial goiaba, laranjas, o pimentão, acerola, camu-camu. Ácidos graxos insaturados ou gorduras também são baixos, tá? Desculpa. Ácidos graxos insaturados é a ênfase da dieta. Por exemplo, no óleo de oliva de boa qualidade, um óleo de oliva de teor de acidez menor que 0,8, 0,5 melhor ainda. E se você achar melhor, menos do que 0,5, melhor ainda, tá? E as castanhas e sementes também são fonte de ácidos graxos insaturados. As fibras que limpam o organismo todo e o intestino, limpam o sangue porque elas absorvem o colesterol, e abundância de água. Quando você usa uma dieta rica em frutas e verduras, você contribui com o teor de água ingerido. As fibras aumentam o período de saciedade, deixam você com alimentos, com a satisfação alimentar por mais horas, reduzem os níveis de colesterol, ajudam a controlar a glicemia, quer dizer, o sangue, o açúcar do sangue. O sangue não tem açúcar com muito aumento, como o diabético. No caso do diabético, a glicemia fica muito alta. Quando você usa bastante fibras na dieta, vindo das verduras, frutas, cereais integrais, essa glicemia é controlada. E a gente pode até ajudar a reverter o diabetes usando usando uma dieta rica em fibra. Eu não concordo em usarmos fibra solta, comprar fibra de trigo, fibra disso, daquilo, e adicionar na comida. A gente não sabe a proporção que o Criador gostaria de ter posto ali, porque foi já alterado, foi refinado e vendido para você daquele jeito. Então, a gente precisa usar fibras na verdura, na fruta e nos cereais integrais. Essas fibras também previnem diversos tipos de câncer, especialmente câncer intestinal. Ajudam a controlar a pressão arterial. Onde a gente encontra as fibras, cereais integrais, feijões, castanhas e sementes, frutas e hortaliças. Quais são os benefícios alcançados por esses princípios alimentares que a Igreja Adventista adota e preconiza para todos, né? Os homens adventistas, ASD, Adventista do Sétimo Dia, que incluem carne em sua dieta, tem 44% menos mortes do que a população que não é adventista. São adventistas, mas incluem carne. Só que não incluiriam a carne de porco, as carnes mais gordurosas, né? Homens adventistas que são ovo-lacto-vegetarianos têm 61% menos mortes, já é uma grande vantagem. Homens adventistas que são vegetarianos, que não usam nenhuma fonte de origem animal, têm 86% menos mortes por doença do coração. Enorme vantagem, né? Os adventistas vegetarianos têm risco 4 vezes menor de morte por todas as causas, quando comparados aos que se alimentam de carne. Adventista vegetariano comparado ao adventista que come carne. 4 vezes menos morte, tá? Descoberta nos estudos do estilo de vida dos adventistas.
Primeiro, ter uma alimentação rica em frutas e vegetais aumenta 4 a 5 anos a expectativa de vida. Gente, quando a gente está chegando numa idade como a minha, e um pouco mais, que você vê que os anos estão diminuindo, se você tiver 4 a 5 anos a mais de vantagem, é uma bênção. Mas para chegar nisso, você tem que ter investido antes. Então comece agora. Aumente frutas e verduras, adote o estilo de vida preconizado pela Bíblia e reconhecido pela Igreja Adventista, né? Prática de exercícios moderados aumenta 3 a 4 anos a expectativa de vida. Um item bastante esquecido, exercício físico. Precisamos resgatar nossa vida de exercício. Manter um peso saudável acrescenta 3 a 4 anos de vida. Então, ser magro, super magro, não é bom. Mas uma magreza mediana é vantagem. Se abster de álcool, fumo, cafeína e drogas ilícitas. O preço delas é muito alto. E confiança em Deus aumenta profundamente a qualidade de vida. Uma atitude positiva e otimista potencializa o sistema imunológico. Eu queria realçar isso. O seu sistema imunológico, ele é graduado. Tem os que são menos especialistas, defendem você de algumas maneiras. Tem os outros que já são mais, já passaram pela escola de aprendizado de defesa e já são mais graduados. E tem aqueles que são super graduados, que é o linfócito T, tá? Alguns do grupo dele. Quando ele esbarra em alguma célula, ele identifica o código genético daquela célula. Se diferenciar do código genético dele, ele deduz que é inimigo. Então, ele já ajeita para aquela célula, aquele ser ali morrer. Quando você está muito inseguro na vida, não tem certeza de como é, do seu valor, o que vai acontecer, não tem Deus, não confia, aquela angústia que muitas vezes a gente encontra na vida, você transmite esse estado perdido de mente e transmite para a célula T. E ela, ao esbarrar em alguma célula, ela diz, eu não consegui identificar muito bem esse código genético. Em dúvida, eu vou fagocitar, eu vou comer. E aí vem as doenças autoimunes. Doenças autoimunes são muito ligadas a essa disfunção da célula T que começa a se autodestruir, destruir o próprio corpo. A confiança em Deus, a segurança de que aconteça o que acontecer, mesmo nesse terrível grande conflito que a gente vive, você ainda vai estar seguro pela mão de Deus. Você pode confiar sem vacilar nesse Deus que prometeu te proteger. Isso dá uma serenidade para a vida. E aí toda a fisiologia vai funcionar melhor. De onde vêm tais benefícios? A vantagem está diretamente relacionada com a maneira pela qual eles vivem. A maneira, o estilo de vida. Então, a posição, aqui está uma indicação para vocês da posição oficial da Igreja Adventista sobre a alimentação. Se vocês acessarem esse site, vocês vão ter a posição oficial com detalhes. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Eu vou me ajoelhar, quem quiser também. Amado Senhor Deus, nosso Criador, muito obrigado porque cumpres as tuas promessas. Tudo que o Senhor disse que fará, o Senhor o fará. Podemos confiar. Ajuda-nos a ter essa humildade de espírito, onde a gente entregue para Ti a direção da vida, as decisões, e que a gente siga as Tuas orientações detalhe por detalhe. A vantagem vai ser nossa e a honra e glória vai ser para o Teu nome. Aqueles de nós que estão enfrentando dificuldades para viver o estilo de vida saudável, por favor, Pai,
fortaleça-os, ajuda-os, arranca-os das armadilhas que o inimigo montou. Põe a tua bênção também sobre essa DYC, que seja uma bênção, uma glória para o teu nome. Em nome de Jesus, amém.